Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Almeida na área novamente aqui. Depois de concluir a primeira rodada da Copa do Mundo, hoje, dia 24 de novembro, exatamente 7h30, começo a gravar esse vídeo aqui, né, 7h30 da noite, para a gente falar um pouquinho do que foi essa primeira rodada da Copa do Mundo, passar por todos os grupos, por todos os resultados e projetar um pouquinho aí a segunda rodada. Algumas surpresas, alguns jogos que decepcionaram e alguns jogos muito interessantes para a gente conseguir avaliar e conversar aqui hoje de maneira breve para a gente conseguir passar por todos os jogos aqui comentando, né, esses resultados. Então vamos lá, começando pelo grupo A. O grupo A que começou aí no domingo, né, com Catar e Equador. Catar que realmente não conseguiu ser uma seleção competitiva no primeiro jogo, na estreia, um time muito nervoso, e o Equador, que não tem nada com isso, matou o jogo ainda no primeiro tempo, né? 2 gols ali do Ener Valencia, carimbando aí a estreia, carimbando a derrota dos donos da casa, que foi a primeira derrota de uma equipe sede, né, na história da Copa do Mundo. Segundo jogo do grupo, Senegal e Holanda. Holanda 2-0 e aqui o resultado mente um pouquinho, né, sobre o que foi o jogo. O Senegal jogou muito bem, foi melhor que a Holanda em boa parte do jogo e poderia sim ter saído com a vitória aqui, levando em conta, né, o desempenho. A Holanda conseguiu seus gols ali já na fase final do jogo, o segundo já nos acréscimos ali com o Klaassen. Então foi um jogo que a seleção do Senegal conseguiu sim jogar de igual para igual, mereceu fazer o gol, mereceu até um resultado melhor aqui do que essa derrota, mas o que a gente tem é Equador 2, Catar 0, Holanda 2, Senegal 0. Então Equador e Holanda ali dividem a primeira posição, Catar e Senegal dividem a terceira e quarta, né, posição desse grupo. Na segunda rodada, temos Catar e Senegal. Na sexta-feira, Holanda e Equador. Tá? Então temos aqui confrontos interessantes. Senegal com a obrigação de ganhar do Catar para ter realmente uma chance ali na última fase, onde enfrenta o Equador. E aí sim, provavelmente os dois brigam pela segunda vaga, considerando que a Holanda, né, tem aí um certo favoritismo sobre a seleção do Equador no jogo da segunda rodada. Passamos para o grupo B, o grupo da Inglaterra. A gente teve aqui a Inglaterra e Irã, um jogo bem contundente da Inglaterra, venceu por 6-2 aqui, com um volume ofensivo muito grande, o Bellingham fazendo aí uma bela partida de estreia, e Estados Unidos e País de Gales, um empate em 1-1, realmente um confronto, né, bem equilibrado, bastante disputado. Eu esperava País de Gales com um pouco mais de qualidade também com a bola nesse jogo, sofreu o primeiro gol e buscou empate com o Gareth Bale, né, principal referência técnica aí da seleção galesa. Então a Inglaterra sai na frente do grupo como principal favorita, goleou o Irã, que fez 2 gols aí com o Taremi, né, esperança de gols da seleção iraniana. Estados Unidos e Gales, que na minha visão disputam a segunda vaga do grupo, ficaram no empate. Então é um grupo que tem muita coisa aberta ainda para acontecer nesse grupo B. Segunda rodada, Gales e Irã, Inglaterra e Estados Unidos, tá? Tendência aqui que Gales vença o Irã, tem um jogo ali até um pouco mais equilibrado, né? Então o Irã pode surpreender, o Irã joga a vida, né? Se perder, está eliminado da Copa. E Inglaterra enfrenta a seleção dos Estados Unidos. Passando para o grupo C, o grupo da Argentina. Eu comentei, né, quando eu fiz aqui essa série de vídeos, que a Arábia era um time muito organizado e que vinha assim para brigar por uma vaga na segunda fase. Comentei também que a Argentina é um time que historicamente não lida bem com favoritismo em Copas. Foi assim em 2002 e foi assim na estreia da Copa de 2022 no Catar. A Argentina tomou a virada para a Arábia Saudita. Então a Argentina fez 1-0 e tomou 2-1. Gols do Aldarazzi e do El Sheri. Então uma virada aqui bem expressiva, né? Uma zebra com certeza. A Argentina é uma das principais favoritas aí a chegar longe na Copa do Mundo, mas a Arábia com seu time bem organizado conseguiu a virada e um ponto muito positivo aqui, né? A Arábia tomou 1-0 e não se desesperou, não se desestabilizou, não entregou o jogo. Foi uma seleção que foi para cima tentar a virada de fato e foi coroada com isso num golaço, né, do Alzari ali no final do jogo. 2-1 Arábia, um resultado extremamente expressivo. O outro jogo do grupo, Polônia e México, 0-0, muito por conta do Ochoa, né? Ochoa, um goleiro que é descongelado aí de 4 em 4 anos para brilhar na Copa do Mundo, defendeu um pênalti do Lewandowski que me pareceu bem nervoso na hora da cobrança. Um jogo que não teve tantas chances assim para ambas as partes, acabou ficando no 0-0 com esse lance capital, a defesa do Ochoa no pênalti cobrado pelo Lewandowski. Na segunda rodada, temos Polônia, Arábia Saudita, Argentina e México. E aí um ponto importante.
A Argentina já entra com a corda no pescoço nessa segunda rodada. Por quê? Se a Argentina for derrotada pelo México, a Argentina está fora da Copa do Mundo. É isso mesmo. No caso de vitória do México, o México vai a 4 pontos, Polônia e Arábia, um dos dois chegam a 4 pontos. A Argentina, né, em caso de derrota, ficaria aí com 0. Então a Polônia pode ir a 4 em caso de vitória, a Arábia pode ir a 4 em caso de empate ou a 6 em caso de vitória. A Argentina ficaria com 0 caso perca para o México e dá tchau à Copa do Mundo. Então a Argentina já entra com essa pressão aí para a segunda rodada, o jogo é no sábado, já é um jogo muito decisivo e importante para a seleção argentina. Passando aqui para o grupo D. O grupo D teve, na minha opinião, uma das decepções, né, dessa primeira rodada, que foi a Dinamarca, que não conseguiu furar o bloqueio aí da Tunísia, né, não conseguiu furar a defesa. A Tunísia é uma equipe que é marcada por ser muito sólida defensivamente, por tomar pouquíssimos gols, e foi assim nesse jogo, né? Um 0-0 ali, onde a Tunísia teve sim chance de contra-ataque, teve sim chance de gol, mas esbarrou aí na falta de qualidade técnica mesmo do seu ataque. Então, 0-0, onde a Dinamarca precisava vencer o jogo, né? Acho que a Dinamarca aqui teve uma atuação bastante abaixo do que a gente viu nesse último ciclo. França e Austrália, a França tomou um susto, né? Tomou 1-0 aí da Austrália logo no começo do jogo, mas depois foi para cima, conseguiu vencer o jogo com até certa tranquilidade. 4-1 para a França, aqui o Mbappé deixou o dele, deu assistência, Giroud, que foi substituto do Benzema, deixou o dele também, enfim, então a seleção que estreou com o pé direito, levando em conta aqui, claro, né, a dificuldade técnica do time da Austrália. É uma seleção das mais fracas da Copa como um todo, a mais fraca do grupo, mas mesmo assim a França foi lá, confirmou e venceu 4-1 para a seleção atual campeã do mundo. Na segunda rodada teremos Tunísia e Austrália, França e Dinamarca. França e Dinamarca aqui, na minha visão, seria, né, o duelo pela primeira colocação do grupo. Mas com o empate da Dinamarca na primeira rodada, a seleção francesa aqui tem essa folga, né, como líder desse grupo D. Passando aqui pelo grupo E, um dos grupos mais interessantes e que teve aqui uma possível reviravolta, né, nessa primeira rodada. A gente teve um Alemanha e Japão, que foi, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor jogo da primeira fase, tá? O Japão venceu a Alemanha aqui por 2-1 de virada. Comentei também no vídeo sobre o grupo E que o Japão é uma seleção muito organizada, muito bem montada, com variações, tanto variações aqui de jogadores vindos do banco de reserva, o próprio Asano, né, entrou no segundo tempo ali para fazer o gol da vitória japonesa e que o Japão viria sim para brigar por classificação. Eu comentei lá que não seria surpresa alguma e que o Japão se classificaria tranquilamente em outros grupos. Aqui teria que suar um pouquinho mais a camisa pelos confrontos e foi o que aconteceu. O Japão saiu atrás da Alemanha. O primeiro tempo da Alemanha foi um primeiro tempo muito bom, muito bem jogado mesmo. Parou algumas vezes no goleiro Gonda. Podia ter matado o jogo já em 45 minutos, mas no segundo tempo as alterações japonesas aí mudaram o rumo do jogo. O Japão começou a atacar mais, ficar mais tempo com a bola e conseguiu aí vencer essa partida, né? Numa zebra também, obviamente, a Alemanha era a franca favorita para esse jogo, mas o Japão vence e coloca aí uma pimenta a mais nesse grupo E, principalmente levando em conta que a Espanha enfiou 7-0 na Costa Rica. Claro, a Costa Rica tem seus defeitos, tem seus problemas técnicos, é uma seleção que dá muito espaço na zaga, não consegue ser compacta como a Tunísia é, por exemplo, mas mesmo assim a Espanha foi lá com a sua nova geração, né? Enfiou 7-0, Ferran Torres, Gavi, Pedri, enfim, um time aí que foi muito ofensivo, conseguiu trocar passes rápidos, conseguiu avançar, criar chances e marcou 7 gols em um único jogo. Keylor Navas foi vazado aí 7 vezes, isso obviamente não é qualquer coisa. E aí qual é o cenário para a segunda rodada? A Alemanha já entra em campo aqui numa situação quase de vida ou morte, precisando vencer a Espanha. Por que não empatar, Almeida? A gente imagina, né, que o Japão vai vencer a Costa Rica. Então o Japão iria a 6 pontos. Se a Alemanha empata com a Espanha vai a 4 e a Alemanha fica com 1 ponto na terceira posição do grupo. Mas a Espanha tem um saldo 7. Então a Alemanha teria que tirar esse saldo 7 na terceira rodada para classificar. Né? O máximo que ela pode fazer é empatar com a Espanha nessa última rodada. Então, realmente, a Alemanha já entra aqui praticamente com a obrigação de vencer. O empate já deixa a Alemanha numa situação bastante complicada, quase com as malas prontas para retornar para a Europa. Então, sim, a Alemanha
que era a principal favorita do grupo, ao meu ver, antes da Copa começar, já entra na segunda rodada com uma pressão desnecessária, entre aspas, como disse Manuel Neuer no final do jogo, onde a Alemanha foi derrotada para o Japão. Então, um grupo aqui que a gente tem Japão e Espanha largando bem à frente, a Alemanha bastante pressionado para essa segunda rodada. No grupo F, grupo que tem Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos, foi um grupo aqui que a gente teve também algumas surpresas, principalmente de atuação, né? Primeiro jogo, Marrocos e Croácia ficaram 0 a 0. Marrocos conseguiu jogar frente a frente com a Croácia, claro, num jogo um pouquinho mais reativo, né? E a Croácia não conseguiu ali propor seu jogo, não conseguiu criar grandes chances também de gol. Então foi um jogo muito truncado, um jogo bastante físico aí, que terminou sem gol para nenhuma das duas partes. No segundo jogo do grupo, a Bélgica venceu o Canadá por 1 a 0 e o resultado aqui é muito diferente do que foi o jogo, né? O Canadá foi superior e dominante em praticamente todo o jogo, o que foi sim uma surpresa. O Canadá teve pênalti perdido, então Courtois defendeu o pênalti cobrado por Anthony Davis e teve também um possível segundo pênalti, né? Que na minha visão aí foi um erro claro de arbitragem nessa primeira rodada, onde o Hazard dá o passe para trás, então ele erra o passe, o jogador canadense, o atacante canadense, ele que estaria, né, em posição irregular, ele recebe essa bola vinda do Hazard, ele dá o drible, sofre o pênalti, o bandeira dá impedimento e o VAR não corrige essa ação. Então seria ali o segundo pênalti, né, para o Canadá, que poderia mudar o rumo do jogo. Mas, no geral, a Bélgica venceu por 1 a 0, gol de Batshuayi, que substituiu o Lukaku, né, nesse início de Copa. O Lukaku aí tem a previsão de voltar na terceira rodada e a Bélgica conseguiu a vitória na estreia, que é o mais importante, né? Então, 1 a 0 Bélgica, líder do grupo, enfrenta na segunda rodada a seleção de Marrocos e a Croácia enfrenta a seleção de Canadá. Pelo que foi a primeira rodada, grupo totalmente aberto, tá? As 4 seleções aqui podem muito bem se classificar. Então, grupo F totalmente aberto pelo que foi a primeira rodada. Chegamos no grupo G, o grupo da seleção brasileira. A gente teve hoje mais cedo, né? Hoje é dia 24, como eu falei lá no começo do vídeo. Tivemos Suíça 1, Camarões 0. O Camarões até tentou jogar, até teve chances de gol. O Choupo-Moting como principal jogador, né, dessa seleção, começou como titular, criou algumas chances, mas a Suíça acabou vencendo com um gol do Embolo. E um gol muito significativo, né? Aquelas histórias que só a Copa pode contar. Por quê? O Embolo, ele é filho de camaroneses, nasceu no Camarões e mudou para a Suíça ainda criança, né? Enfim, então ali em 2014 ele se naturaliza suíço, começa a sua carreira no Basel, clube da Suíça, e faz parte hoje, né, da seleção suíça, ele titular do ataque e marcou o gol que deu a vitória suíça contra Camarões. Inclusive na hora do gol ele nem comemora, né, como se fosse um ex-clube, pelo respeito mesmo às suas origens, às suas raízes, ao país onde ele nasceu. Segundo jogo do grupo, Brasil e Sérvia. Estreia da seleção brasileira, 2 a 0 Brasil. Uma estreia muito convincente, tá, pessoal? Gostei bastante do jogo da seleção brasileira. No início ali um pouquinho nervoso, né, o que é muito normal. A Sérvia é um adversário muito difícil, um adversário muito físico, muito intenso, um jogo muito pegado e muito brigado. Um time aí que tem uma média de 1,88 de altura, é a média mais quase, acho que é a média mais alta da Copa como um todo, mas o Brasil conseguiu aí uma vitória bastante expressiva mesmo, foi dominante, teve 22 finalizações no jogo, enquanto a Sérvia não chutou ao gol do Alisson. Então o Alisson não fez nenhuma defesa importante durante todos os 90 minutos. Então a seleção brasileira estreia com o pé direito, um coletivo muito forte, então isso vale ressaltar. O Neymar hoje esteve um pouquinho abaixo, mas o coletivo da seleção como um todo foi muito bem. Thiago Silva e Marquinhos construindo de trás, ganhando combates, Casemiro dominando o meio-campo, enfim, uma seleção que foi realmente muito bem e principalmente, né? Temos que falar aqui do pombo do Richarlison, que fez 2 gols e garantiu a vitória da seleção. O Richarlison, que no primeiro tempo estava muito bem marcado, mas no segundo tempo a seleção mudou um pouquinho ali a forma de jogar, mudanças simples, né, em relação à pressão na saída, ao Richarlison puxando um pouquinho mais para fazer o pivô e conseguiu aí vencer. Inclusive o segundo gol foi uma obra de arte, né? Um golaço, assistência do Vini Júnior ali de trivela, o Richarlison domina a bola na área e vira um voleio, na minha opinião, um gol mais bonito da primeira rodada da Copa do Mundo. Então estreia extremamente positiva da seleção. Com as alterações, o time também não caiu, continuou indo para cima buscando o terceiro gol. E por detalhe, né, esse terceiro gol
não saiu. Então a seleção comandada por Tite aqui, o Brasil estreia muito bem. Como eu falei, o Brasil, das 4 seleções, né, que tiveram aí um resultado mais expressivo, uma vitória mais expressiva, então quando a gente pega França, Espanha, Inglaterra e Brasil, o Brasil, sem sombra de dúvidas, foi o que enfrentou a seleção mais difícil, a seleção da Sérvia, e mesmo assim, venceu com muita propriedade. Então, não estreia para ninguém botar defeito. Na segunda rodada temos Camarões e Sérvia, Brasil e Suíça. Então aqui a tendência, né, é que a Sérvia consiga confirmar o favoritismo sobre Camarões e que o Brasil vença a Suíça na segunda rodada do grupo, fazendo aqui previsões futuras, né, para essa segunda rodada do grupo G. Indo para o último grupo, o grupo H, grupo que tem Uruguai, Coreia, Portugal e Gana. Uruguai e Coreia do Sul ficaram no 0x0, um 0x0 bastante ruim, inclusive. Na minha opinião, aqui, um dos piores, se não o pior jogo da primeira fase. Ninguém conseguiu chutar no gol, por exemplo. A gente teve 2 bolas na trave, né, um cabeceio do Godin e uma finalização do Valverde de fora da área, mas nada além disso. Foi um jogo bem truncado, com muitos erros dos dois lados, e o 0x0 aqui foi muito justo pelo que as duas seleções apresentaram. Eu confesso que eu esperava mais, tá? Da seleção celeste, esperava mais do Uruguai nesse jogo. No segundo jogo do grupo, Portugal e Gana fizeram um jogo aqui bastante movimentado, né? Com 5 gols, tendo aí 3x2 para Portugal. Inclusive, no último lance do jogo, Iñaki Williams ali quase faz um gol, roubando a bola do goleiro, né? Então, um gol que seria parecido com aquele que o Ronaldo fez nos tempos de Cruzeiro. E o Iñaki Williams, na hora de finalizar e girar o corpo para fazer o gol, acabou escorregando ali. Não conseguiu empatar o jogo praticamente no último lance da partida. Mas o que aconteceu foi realmente a vitória de Portugal. 3x2 de Portugal, o Cristiano Ronaldo deixou o dele, fez o dele num pênalti bastante discutível, mas Cristiano Ronaldo foi lá, colocou a bola na rede e se tornou o único jogador a fazer gol em 5 Copas do Mundo. Então, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, todas elas tiveram gol do CR7, do Cristiano Ronaldo, que alcançou esse marco aí importante na história das Copas. Segunda rodada, teremos Coreia e Gana, Portugal e Uruguai. Portugal aqui vencendo garante já a sua classificação, né, para a segunda fase, fica bem próximo disso. E Coreia e Gana ali vão tentar ver qual das duas chega viva na última rodada, tentando ali uma classificação. É um grupo que Portugal larga na frente e é um grupo que tem realmente um ponto aqui interessante, né, com relação a como que a seleção uruguaia vai reagir. Na minha visão, antes do grupo começar, Portugal e Uruguai estavam à frente, mas, como eu falei, me decepcionei com a seleção celeste a ver como vai ser essa segunda rodada. Então, pessoal, basicamente, essa foi a primeira rodada. A Copa do Mundo começou de fato, né? Tivemos aí a primeira rodada concluída, 8 grupos, 16 jogos, alguns mais interessantes, outros menos, como toda a fase de grupos de uma Copa do Mundo. Então é isso, fico por aqui. Qualquer dúvida, comentários, fique à vontade aqui embaixo, espaço muito aberto para vocês. E um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais.